gente tem que lembrar, o, o fento, ele se caracteriza por um pulso de luz do segmento do infravermelho. E o laser, dessa maneira, ele conta com um comprimento de onda que é de 1053 nanômetros. E quando a gente pensa no nome femtosegundo, o que a gente tem que entender? Femto é a maneira como se chama a unidade de 10 elevado a menos 15. Então, quando a gente tem o femtosegundo, que é a unidade 10 a menos 15 do segundo, nós temos, então, o nome que é dado ao laser. E como que a gente entende o laser? Como que é o funcionamento dele? O femtosegundo, ele funciona a partir de um processo de fotodisrupção do tecido. E é importante a gente entender que esse processo, ele ocorre de uma certa maneira sem haver a liberação de energia térmica. E isso é importante a gente entender porque nós não teremos complicações que estejam relacionadas à queimadura do flap ou de qualquer estrutura que a gente esteja manipulando com o uso do femtosegundo. Dando sequência, então, qual que é o efeito do fento no estroma corneano? Ele atua a partir de um processo de vaporização do tecido. Então, dessa maneira, quando esses raios, esses pulsos de raios infravermelho atuam ali no tecido, ele acaba por transformar o tecido corneano em uma bolha de gás. Essa bolha de gás, usualmente, ela é composta por água, nitrogênio e dióxido de carbono. Então, quais são as complicações que a gente tem quando a gente pensa nessa maneira do laser agir e no que ele entrega para a gente de alterações corneanas? Nós temos mesmo as questões de acoplamento do laser, certo? Além disso, para a gente realizar o procedimento, nós precisamos que seja realizada uma sucção no olho do paciente. Quando nós temos a perda dessa sucção, é mais uma das complicações que a gente pode encarar. Além disso, frente à formação das bolhas de ar durante o processo de vaporização da córnea, a gente pode ter uma organização de uma característica um pouco, vamos dizer assim, mais homogênea, onde a gente tem uma maior concentração dessas bolhas de ar, e com isso a gente tem a complicação que é conhecida como cavitação por bolha de ar. Além disso, nós temos o sangramento dos vasos limbares, que podem acontecer, seja por um mau manuseio durante o acoplamento, até mesmo por conta de uma conjuntivite, por conta de uma conjuntiva redundante, certo? Que ali, durante o processo de sucção, pode ser comprimida e, com isso, gerar um sangramento, além, é claro, de processo de desepitelização, por conta mesmo ali do momento que a gente tenta posicionar o nosso paciente e haver um toque ali no epitélio, acabando por comprometer, assim, a superfície corneana. Claro que esses dois últimos tópicos não são o nosso foco aqui. Dessa maneira, eu vou falar um pouco mais desses três primeiros que foram citados. Quando a gente vem, então, para o primeiro item, a gente fala um pouco a respeito do acoplamento. O acoplamento, ele parte já de um pressuposto que é o cirurgião tem que dominar e tem que entender como que a tecnologia funciona. Dessa maneira, ele tem que saber posicionar bem ali o anel de sucção no nosso paciente, ele tem que saber fazer um direcionamento, tem que ter uma equipe de enfermagem bem treinada para que, com isso, a gente possa efetivamente realizar um procedimento que seja dinâmico e que consiga entregar o resultado para o nosso paciente. E o que são os fatores que interferem na qualidade do acoplamento ou docking, como é relatado nos artigos? O primeiro deles é uma anatomia orbitária desfavorável. Quando nós temos um paciente que tem uma órbita muito funda, tem um espaço, uma fenda interpalpebral muito estreita, que mesmo com o uso do bléfaro, acaba por poder ali comprometer a qualidade do nosso acoplamento, uma vez que a gente tem uma área limitada para que o anel de sucção possa trabalhar. Além disso, a gente tem um processo de cooperação com o paciente, que o paciente tem que ser muito orientado frente ao que vai acontecer com ele. Porque se nós temos um paciente que movimenta muito, acaba por dificultar também a nossa entrega de serviço. Uma vez que, para a gente posicionar adequadamente os instrumentais, fica mais difícil. Com isso, a gente tem mesmo ali, na hora que a gente tenta colocar o anel de sucção, por exemplo, a formação de uma quemose, um desalinhamento, isso tudo faz com que nós tenhamos que, reiteradas vezes, repetir a manobra de posicionamento. Certo? E com isso vai tendo um desgaste tanto para o paciente, que tem uma ansiedade frente ao procedimento, quanto para o médico, que está querendo entregar o resultado. Dando sequência, então, quando a gente pensa já, passamos do acoplamento, fizemos um bom acoplamento, estamos agora na parte da sucção,
a gente tem aquelas características que são responsáveis por limitar a sucção do aparelho, certo? A primeira delas diz respeito ao paciente que fica fazendo um esforço repetido ali com as pálpebras, apertando o bléfaro. Esse esforço repetitivo, ele acaba por deslocar o bléfaro inicialmente e depois ele acaba por tocar ali em todo o equipamento de acoplamento. Com isso, você tem uma perda de sucção e um comprometimento do resultado, certo? Além disso, como citado no item anterior, nós temos pacientes que movimentam reiteradas vezes a cabeça, nós também temos uma perda ali da continuidade, tanto da máquina quanto dos olhos do paciente, e com isso tem-se a perda. Além disso, uma conjuntiva redundante, quando se tem ali reiteradas manobras que foram realizadas para tentar entregar um melhor resultado e um melhor posicionamento, tem-se um edema daquela conjuntiva, e essa conjuntiva ela pode entrar por baixo do anel de sucção, e se a gente não estiver atento, ela pode acabar por comprometer, assim, a sucção. Dessa forma, a gente tem que lembrar ali de, às vezes, com o cotonete, o Merocel, garantir, assim, o posicionamento conjuntival para que a gente não incorra nesses problemas. E, além disso, tem-se a questão também das córneas planas, que dificultam a pega do anel de sucção. Quando a gente parte, então, para a cavitação por bolha de gás, o primeiro item, vamos dizer assim, uma subclassificação que nós temos, é a OBL, ou Opaque Bubble Layer. O que significa isso? Isso acontece quando nós temos a formação de uma camada de gás que ela se acumula ali no estroma corneano. Como eu disse, o laser ele funciona a partir de um processo de vaporização do tecido. Então, essa vaporização ela acaba por gerar um acúmulo de gases concentrado. E esse acúmulo de gás ele pode se distribuir em toda a esfera do estroma, certo? E o que acontece? Quando nós temos uma distribuição, que é uma distribuição mais periférica, essa distribuição compromete menos o nosso trabalho. Agora, quando nós temos um comprometimento mais central, como mostrado aqui nessa imagem do meio, que eu estou passando o cursor, a gente tem um problema que é o quê? O eye track do laser, ele acaba tendo a sua função comprometida. Dessa maneira, a aplicação do laser, ela tem de ser suspensa temporariamente para que a gente possa garantir a segurança do procedimento. Claro que quando nós temos eventos que são eventos mais periféricos, como mostrado pelo cursor, nós podemos, eventualmente, continuar com o procedimento. Porém, cabe lembrar que a segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Importante frisar que, como são bolhas de gás, essas bolhas de gás têm um efeito transitório. Então, a gente nota mesmo que quando tem-se a aplicação do fento, acaba que tem-se a construção de um anel, eventualmente, ali de gás, e esse anel de gás ele acaba se desfazendo mesmo com o passar do procedimento. Dessa forma, quando a gente tiver uma situação que comprometa o segmento, a continuidade da cirurgia, a gente pode optar simplesmente por aguardar um tempo, orientar o nosso paciente do que está acontecendo e depois da melhora da transparência, a gente efetivamente aplicar o laser. O segundo item dentro aqui da cavitação por bolha de gás que a gente tem é o que é conhecido como quebra vertical pelo gás. Essa quebra vertical, usualmente, ela acontece porque a gente tem ali uma quebra focal ou então até mesmo uma cicatriz na camada de Bowman. E o que acontece? Quando a gente tem esse ponto de fragilidade, aquele gás que é formado, ele acaba se dissolvendo ali e passando por essa área, que é uma área de maior fragilidade, e com isso tendo um escape para o espaço subepitelial. Esse escape para o espaço subepitelial acaba por, mais uma vez, comprometer a transparência e essa transparência, mais uma vez, inviabilizar a aplicação do laser. Além disso, quando nós temos a confecção de flaps, que são flaps finos, nós já estamos em uma porção que pode estar ali a nível da Bowman ou um pouco mais anterior. Dessa forma, favorecendo ali a liquefação de tecido e a formação naquela própria camada dessa bolha de gás que possa vir a acontecer. Eu trouxe aqui uma parte de um artigo que eu li, que é o seguinte: quando a gente lida a respeito dessas complicações, a gente fica pensando no quanto isso é presente. E esse artigo, eu achei um artigo bem interessante, porque ele colocou para a gente que o fento segundo, ele se tornou uma tecnologia extremamente aplicável quando a gente pensa aí na realização do LASIK, porque as complicações com o microcerato eram complicações que, quando comparadas ao fento, elas estavam mais presentes, além do fato de serem complicações que inviabilizavam o processo de aplicação do laser. Porém, nesse artigo, ele trouxe para a gente a análise de 4.032 olhos.
E o que chama atenção quando vocês notarem nos números de casos é que nós temos praticamente 1.000 casos em que foram identificadas complicações intraoperatórias, ou seja, 25%. Porém, quando a gente analisa a tabela, nós temos que praticamente 22% dos casos estavam relacionados a complicações relacionadas à cavitação por bolhas de gás. Ou seja, aquela alteração, que é uma alteração que limita pouco a aplicação do laser, além do fato de ter uma característica de ser transitória. Assim, a gente tem uma tranquilidade de aguardar um tempo e, com isso, reaplicar o laser. Além disso, cabe frisar que eu não citei aqui, mas nós temos a opção mesmo, a ocorrência mesmo de presença de bolhas de gás na câmara anterior, onde a gente pode ter, em vez de um efeito vertical, esse efeito vertical, em vez de ser no sentido do epitélio, ele ser para baixo, no sentido do endotélio, e com isso ter-se a configuração ali de presença de bolhas na câmara anterior. Um fato importante que cabe frisar para os colegas é que essa presença da bolha de ar na câmara anterior, ela é diferenciada da presença da bolha de ar ali na interface do flap, porque no momento em que a gente levanta o flap, a gente não tem a redução daquelas bolhas, mostrando para a gente que elas estão na câmara anterior do paciente. Além, é claro, questões de avulsão de flap e outras mais que nós discutimos no dia em que nós conversamos a respeito das complicações com o microcerato. Dessa maneira, como mensagens finais, gostaria de deixar que o Fento II ele revolucionou a cirurgia de LASIK, uma vez que ele tornou muito mais previsível os resultados, certo? Porém, ele traz para a gente dois detalhes. O primeiro é a questão da curva de aprendizado, em que a gente tem que entender todos os detalhes da técnica. E o segundo é a respeito mesmo da questão dos valores, que isso aumentou em muito o valor do preço da realização de um LASIK com Fento II. Além disso, é importante a gente entender que todos os métodos têm complicações. E a parte mais importante para o cirurgião é saber não só as complicações que podem ser ocasionadas, assim como contorná-las e assim entregar o melhor resultado visual para o nosso paciente. Porém, como eu citei naquela tabela das estatísticas, as complicações relacionadas ao flap com Fento II, elas são complicações que são eventualidades. Então, a gente tem uma maior tranquilidade para a realização do procedimento. Era isso que eu queria trazer. Obrigado. Perfeito, Matias. Excelente, como sempre, muito didática e muito objetiva a sua apresentação. E eu vou convidar o Reinaldo para poder fazer os comentários iniciais aí a respeito da sua apresentação. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Muito boa sua apresentação, Matias. Realmente, eu sou muito, vamos dizer, simpático ao laser de Fento II, não só para a ANEL, porque eu acho que a ANEL virou uma unanimidade, eu acho que o ANEL manual hoje virou uma exceção, né? Sempre que possível a gente deve fazer com o laser de Fento II. E agora, em relação ao LASIK, ainda existem colegas que não veem muita diferença em relação ao microcerato em relação ao Fento. O Fento, realmente, que você colocou aí, é verdade. A grande vantagem do Fento, gente, não é a facilidade para fazer um flap. Fazer um flap com microcerato também é algo que você aprende rápido, a curva de aprendizado é muito rápida, não tem nenhuma dificuldade. A grande vantagem do Fento em relação ao LASIK é a uniformidade do flap, da espessura do flap. Eu acho que nós vamos ter uma queda substancial de ectasias com o Fento LASIK, porque muitas ectasias ocorriam porque o colega, ao fazer o flap, achava que estava fazendo lá um flap de 120, 140 micra, e, no entanto, o flap, na sua porção central, às vezes ele fazia lá um flap de uma espessura, às vezes o dobro daquela que estava planejado pelo microcerato. E o colega não tem como avaliar isso. Então, o que acontece? Em menos estroma, ele vai fazer uma ablação achando que tem aquele estroma suficiente. Quando você mede a espessura da córnea total, ela tem uma boa espessura, mas só que o estroma que promove resistência contra a ectasia, ele, na verdade, é muito pequeno, porque o flap não determina nenhum tipo de resistência mecânica, né? Você pode levantar o flap
em qualquer época da sua vida, sem dificuldade. Ou seja, o flap não interfere, interfere sim na estabilidade. O que interfere é o estroma residual. Bom, mas o objetivo hoje é a gente falar de complicações. E as complicações são muito raras. E, além de raras, elas geralmente não deixam sequelas, diferentemente das complicações com microcerátomo. Quando você tem um buttonhole, você tem um flap incompleto, vai ficar uma cicatriz ali na área central, muitas vezes na zona óptica, e que vai levar a um comprometimento da qualidade de visão desse paciente, mesmo que você faça depois um PRK ou que você faça um novo corte. A grande vantagem do fento nesse aspecto é que, se você tiver perda de sucção, e aqui eu já vou dar uma dica, aqueles que me acompanham lá sabem disso. Quando você tentar fazer o docking, que é esse acoplamento com o anel de sucção, esse é aquele acoplamento entre o prisma de aplanamento e o anel de sucção. Quando você tiver uma dificuldade, gente, tranquilize o paciente. Essa primeira etapa correu muito bem. Não correu nada, você não conseguiu fazer o docking. Mas para o paciente, ele está acordado, ele está ali atento a tudo que você fala. Ao invés de você ficar falando, não estou conseguindo, abre o olho, não mexe, não sei o quê, que você vai só estressando o paciente, eu viro para o paciente com toda a calma e falo assim, essa primeira etapa correu muito bem. Aí vamos tentar um dock de novo. A segunda etapa também correu muito bem, até conseguir fazer o dock e fazer o flap. Então, o paciente não tem percepção de que está havendo alguma dificuldade técnica, ele não vai aumentar a sua tensão e vai continuar mantendo a sua colaboração. O flap, eu já tive alguns casos, há pouco tempo até eu tive um caso de perda de sucção durante a confecção do flap. E não foi bom ter acontecido, né? Mas foi bom porque os fellows estavam lá. Então, eles viram como que você deve proceder. Não levante o flap, já que ele está incompleto. Espera a desaparecer aquelas bolhas de cavitação. E assim que a córnea estiver transparente, você deixa o paciente lá na recepção, lá no pré-operatório, na observação, durante aí alguns minutos. Aquelas bolhas vão desaparecer, você olha aquilo na lâmpada de fenda, desapareceu, você vai lá e confecciona o outro flap com a maior segurança, na mesma espessura, sem nenhum problema e sem nenhuma sequela. Agora, algumas dicas para você não ter problemas na confecção do flap. Primeiro é a cooperação do paciente. É fundamental que você tranquilize o paciente, que não vai sentir dor, orientar o paciente que aquela pressão vai fazer com que a visão escureça, ele vai entender isso como uma coisa natural. E outra coisa, a centralização do anel de sucção. Isso é muito importante. Você deve observar, quando você faz o vácuo, que deu o vácuo suficiente para fixar o anel de sucção, você deve observar se a quantidade de esclera visível é a mesma em 360 graus no limbo. Se esse anel estiver descentrado, mesmo que o vácuo seja bom, você está correndo o risco da conjuntiva, você está tracionando a conjuntiva, e à medida que você vai tracionando pelo vácuo, vai acabar perdendo esse vácuo e pode perder durante o procedimento. Então, centralize bem o anel, lembrando que quando você fica com o anel descentrado, com vácuo muito tempo, essa conjuntiva vai formar uma memória. E quando você recolocar o anel, a tendência do anel é ir para aquele mesmo local onde ele estava originalmente. Principalmente, às vezes, já forma uma quemose ali por causa daquele vácuo. Então, é importante que você procure centralizar o anel da seguinte forma. Se ele está descentrando para cima, começa a fixação dele antes de atingir a pressão negativa total, descentra ele um pouquinho para baixo. Porque na medida que a pressão for subindo, pressão negativa for aumentando, você vai conseguir fazer uma centralização mais adequada. Tá certo? Eu nunca tive que adiar uma cirurgia por causa de quemose. E às vezes eu faço, às vezes com os fellows, às vezes eles têm dificuldade de centralizar, dá uma quemose, dá uma conjuntiva, um edema ali da conjuntiva, você com calma, orientando o paciente, essa etapa correu tudo bem, o paciente fica calmo, tranquilo, e você consegue centralizar bem o anel
para fazer o docking e, posteriormente, fazer o flap ou o túnel, né? Então, é o seguinte, realmente o fento veio para ficar, diferentemente do fento para outras cirurgias, o fento para anel, ele realmente trouxe um ganho absurdo, né? Se a gente for querer falar aqui de alguma complicação, a mesma coisa, pode acontecer também dele perder o vácuo durante a confecção do túnel ou durante a confecção da incisão. Não há problema, espere aquelas bolhas desaparecerem e você faz novamente um túnel com a maior facilidade. É muito reprodutível. Então, não há necessidade de adiar a cirurgia e é muito importante não estressar o paciente, certo? Então, não tem mais nada a acrescentar, você já abordou bem aí as complicações. Parabéns aí pela apresentação, Matias. Obrigado, professor. Perfeito, Reinaldo. Eu vou fazer aqui alguns comentários. O Reinaldo praticamente já falou tudo que precisava ser falado. Eu vou comentar aqui algumas coisas adicionais com relação ao fento segundo, com relação ao anel corneano. Realmente, eu concordo 100% com o Reinaldo. Hoje em dia, não faz sentido você realizar um anel manual se você tem acesso a um laser de fento segundo. Eu nem me lembro mais a última vez que eu fiz um anel manual, porque desde que nós compramos lá o fento segundo Popular Laser, eu tenho feito o anel com fento segundo e o resultado é infinitamente melhor. O próprio Paulo Ferrara, que é o inventor da técnica e que faz anel manual de uma maneira com expertise muito grande, ele praticamente abandonou também o anel manual. Então, realmente, existe um consenso mundial de que realmente a confecção de um túnel para implante de segmento de anel com fento segundo é muito mais preciso e o resultado é muito melhor com laser de fento segundo. Com relação à LASIK, o Reinaldo ele tem uma preferência muito grande pelo fento segundo para a LASIK, mas eu ainda prefiro usar o nosso mixerátomo com lâmina, porque eu acho que o mixerátomo com lâmina ainda tem algumas vantagens. A principal vantagem dela é o preço. Realmente, o paciente, principalmente se for um paciente de convênio, vai sair bem mais barato do que o laser de fento segundo, até porque no ocular laser a gente não cobra nenhum adicional se o paciente for fazer um LASIK ou uma ablação de superfície, o preço é idêntico. Então, a única diferença é com relação à lâmina. Durante esses últimos 20 anos aí que nós fizemos cirurgia refrativa lamelar, talvez eu tenha tido 1 ou 2 free caps, então realmente a casuística e a incidência e a probabilidade de você ter um free cap é muito pequena se você não faz um flap com uma córnea muito plana. Na realidade, o principal motivo de você ter um free cap é se você tem uma córnea lá de médio 39, 40, você tem que ficar consciente que você pode ter um free cap, principalmente se você for fazer um flap maior de 9,5. Então, se você tem uma córnea muito plana, a melhor opção é você fazer um flap um pouquinho menor, de 8,5, que a chance de você ter um free cap é muito pequena. Com relação a buttonhole, eu nem me lembro mais a última vez que eu tive um buttonhole, talvez há 5 anos atrás, e realmente o buttonhole, a incidência de buttonhole acontece quando você vai tentar fazer uma lamela com lâmina em uma córnea com K-médio acima de 47, 47,5. Se você for ler o manual lá dos mixerátomos, existe uma contraindicação à confecção de lamela corneana se você tem um K acima de 47, 47,5. Então, se você seguir essas precauções, ou seja, evitar os extremos, a chance de você ter um buttonhole ou um free cap realmente, estatisticamente falando, é insignificante. A outra vantagem que eu vejo com relação à lâmina é a qualidade de visão. Muitas vezes o paciente, semana passada, doutor Matias estava lá, nós fizemos um LASIK lá. Eu normalmente só tenho feito LASIK ultimamente em pacientes hipermétropes. Esse paciente era um paciente com alta hipermetropia, então foi realizado o LASIK e esse paciente tinha mais 6 de equivalentes férreos. Esse paciente, no dia seguinte, ele estava com visão 20/20, ou seja, a qualidade de visão no dia seguinte, quando você faz um LASIK com lâmina, é imbatível.
O paciente realmente chega relatando uma qualidade de visão excelente e ele fica muito satisfeito. A outra vantagem que eu vejo com relação à lâmina é com relação à cicatriz corneana. Se você, por exemplo, pegar um paciente que foi submetido a um LASIK com lâmina há 15 anos, 20 anos atrás, você dificilmente vai enxergar a interface lá da lâmina. Já com o fento segundo, como existe uma reação, porque na realidade o fento segundo ele não corta, ele simplesmente vaporiza os tecidos e separa os tecidos. Nós vamos criar a lamela através de uma espátulazinha que a gente tem que divulsionar a córnea para que você possa separar os tecidos. Então, nesse ponto, eu considero que a cicatriz com lâmina ela fica esteticamente melhor do que aquela cicatriz que é feita com laser de pente segundo. Além de uma reação, de você ter uma reação inflamatória no pós-operatório imediato, e, eventualmente, você vai observar edema lá nos primeiros dias de pós-operatório, que vai regredir. Mas eu, pessoalmente, ainda prefiro a lâmina, porque eu acho que a lâmina, quando ela é bem executada, e a gente indica muito bem o paciente, a chance de você ter uma complicação perioperatória realmente é muito pequena. Então é isso. Parabéns, Matias. Excelente, muito didático, muito objetivo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Matias? Algum comentário? Lembrando, pessoal, que hoje nós vamos ter uma segunda apresentação, que é a apresentação do Dr. Giovanni. O Dr. Giovanni, semana passada, esteve lá no Maringá, fazendo um curso de anel lá da Edna Almondin e do Ferrara, e foi um curso realmente muito interessante, porque eles tiveram aulas teóricas aí online durante 6 meses, e a parte final do curso foi justamente essa semana que eles foram lá para Maringá e tiveram lá o wet lab de anel com lâmina, com fento segundo, e tiveram várias palestras lá presenciais. Então, realmente foi uma experiência muito interessante. E o Dr. Giovanni se prontificou a fazer para nós aqui um resumo de tudo que ele viu lá nesse curso e relatar para a gente aí as novidades que ele aprendeu lá com a Edna e com o Paulo e com os outros colegas. A doutora Belkis também estava presente, a doutora Jordana. Então, realmente foi um curso bastante interessante. Então, vamos lá, Só Giovanni. lembrando aqui, antes do Giovanni começar a apresentação, lembrar que nós já fizemos essa observação há um tempo atrás, sempre que algum dos colegas fizer algum tipo de curso que seja relevante na área de refrativa ou ceratocone, faça lá faça umas anotações, tire fotografia dos slides e tudo, e traga aquilo que realmente for relevante, aquilo que foi importante, que for apresentado lá. Compartilhar o conhecimento é o nosso objetivo aqui. Então, criem esse hábito, façam como o Giovanni está fazendo aqui agora. Então, vamos em frente. Exato. Ok, Giovanni, então vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todos. O curso que eu fui, por exemplo, de anel intracorneano, ele foram meses, com uma aula semanal da parte teórica sobre ceratocone, e agora a gente ficou uma semana em outubro lá, fazendo imersão, um wet lab em olho de porco, e também a gente entrou em cirurgias, junto com o Paulo Ferrara, com a doutora Edna, cada um entrou em 2 cirurgias manuais, 2 cirurgias no fento, e além de um treinamento com o Fabiano também, que disponibilizou uma grande quantidade de olho de porco para a gente treinar lá, né? Eu vou aqui abordar um resumo, que assim, é muita coisa, né? Mas, assim, vou fazer um resumo que a gente aprendeu, mas, assim, eu tenho material, tenho anotações também, se alguém quiser coisas mais detalhadas, pode pegar comigo também. Então, o que acontece? Em relação sobre o ceratocone, a importância do Pentacan, ele é de extrema importância para a gente diagnosticar e programar a cirurgia do ceratocone. A gente avalia os 4 mapas refrativos, o índice Berlin-Ambrósio, os índices topométricos também, o BED-D, né, para o diagnóstico, para a condução dos casos. O Pentacan, que é de extrema importância, a gente tem os 4 mapas, o mapa axial, a elevação anterior, posterior e a paquimetria. Sempre importante lembrar a questão das escalas que estão no Pentacan. O ideal, lá recomendado pela gente pelo curso, é manter uma escala de meio para uma avaliação mais detalhada também.
nos ceratocones iniciais, com a ceratocone mais avançado, uma escala um pouco maior, um intervalo maior. Tanto de elevação anterior e posterior, intervalo de 2,5 e uma escala de 10 micra na avaliação paquimétrica, né? O que acontece? Também, na parte sagital anterior, a gente vai avaliar essa questão do ceratocone, se vai ter alguma simetria, se tem regularidade ou não, se tem a perda da ortogonalidade, né? Igual eu comentei ali anteriormente, esse escala de meio vai servir para avaliação inicial, para o screen. Já de 1 até 1,5, o paciente tem uma curvatura maior que 55 dioptrias, o ceratocone mais avançado, vai ser melhor para a gente poder avaliar. A gente também tem, no mapa sagital anterior, presente no Pentagram, a avaliação desse astigmatismo, que a gente tem que levar em conta a presença do valor ceratométrico. O ideal é que o paciente tenha um K máximo menor que 48 dioptrias. Também foi levado em conta essa questão da diferença entre o K máximo entre os dois olhos, que a gente tem que comparar, que tem que ter menos de 2 dioptrias. Até no mapa, na questão da vai ser implantado também, o nomograma do Ferrara aborda muito sobre a questão da asfericidade, que lá ele aborda menos 0,18, menos 0,3, que é importante até para a programação do anel. Igual eu comentei aqui em relação a essa questão da asfericidade. A gente vai ter essa questão da asfericidade normal de menos 0,18 a menos 0,3. Nos ceratocones, normalmente, a gente vai ter uma córnea mais curva no centro. Isso a gente vai ter a presença de uma córnea prolada. Já nos casos de uma degeneração marginal perosa, a gente já pode ter um Q positivo, uma córnea asférica oblada, que pode estar mais plana no centro, né? Outra questão aqui em relação à avaliação dessa esfericidade é que ela vai ser medida ali nos 30 graus centrais, que a gente vai avaliar essa córnea para ver se ela está oblada, e a partir disso você vai ter indicamento de anel. No mapa paquimétrico, a gente vai avaliar os pontos superiores, entre ponto superior, né, que nos 5 milímetros centrais também, se vai ter mais de 30 micra, se você também tem uma córnea muito fina, no ápice da córnea maior que 0,5 milímetros, se você tem uma diferença no ponto mais fino também, na córnea, né, que normalmente a tendência você vai ter um encurvamento da córnea com um afinamento dessa córnea também, e normalmente do centro para a periferia, você vai ter um espessamento nessa córnea. Já no ceratocone, você não vai ter essa tendência no mapa paquimétrico. A gente tem alguns padrões nos mapas paquimétricos, que, por exemplo, aqui, no primeiro imagem, a gente tem um padrão normal dessa córnea, dessa espessura corneana. Igual eu abordei aqui, a gente vai ali que tem uma córnea de 531 micra no centro, 644, 633 micra no centro, ou seja, ela ficou mais grossa na parte periférica. A gente também pode encontrar nesses mapas um padrão em cúpula, com deslocamento mais inferior do ponto mais fino, como o ceratocone também, e um padrão globoso, que você vai ter um afinamento generalizado. Aqui a gente tem um ponto mais fino da córnea, por exemplo, com 363, 379 micra. Nos mapas de elevações também, a gente utiliza o que a gente chama de best fit sphere, que é a esfera de referência, né? Que a diferença vai ser da córnea, pode ser positiva ou negativa. Quando está negativa, a medida vai estar abaixo da referência, aí a gente fala que a gente utiliza as cores frias, que, por exemplo, é a cor azul, que é a cor plana também, ou se não positiva, quando ela está assim, utilizar as cores mais quentes, como, por exemplo, o amarelo, o vermelho também, né? Dentro também dos mapas de elevação, a gente tem que o nomograma do Ferrara aborda muito sobre a questão da elevação posterior. A gente avalia aqui, por exemplo, como se fosse um lago, como se fosse uma lagoa aqui nessa elevação posterior. Aqui a gente mostra um desenho similar aqui. Tem o padrão também de istmo, que a gente pode observar aqui na elevação posterior. Padrão de península também, normalmente está relacionado à parte do ceratocone oval. A gente tem que levar em conta a parte dos valores de referência. Esse aqui, assim, muda
de acordo com a literatura, mas isso aqui foi até que a gente viu nas aulas, nos slides lá. Na parte da elevação anterior, normalmente você tem uma suspeita quando tem valores de 12 a 15, quando você tem maior que 17, na parte posterior da córnea, você já tem uma suspeita também. Normalmente, quando ele é menor que 7, ele está normal na parte anterior, e a elevação posterior tem valores diferentes de acordo se o paciente é míope ou se ele é hipermétrope. Lá na literatura, ele aborda como menos que 12 o valor de referência na miopia e menos de 16 a hipermetropia. Ele é patológico quando tem mais de 15 na elevação anterior e mais de 20 na elevação anterior. Sempre é importante lembrar que o ceratocone, e até a importância de fazer o Pentacan, que normalmente ele começa a ter alterações na parte posterior. Ele pode dar índices alterados ali, que a gente pode contraindicar a cirurgia refrativa. Muitas vezes o paciente nem vai ter queixa visual, o paciente às vezes está enxergando 20/20, tem aquela refração, parece que ser bonita de -1, com -1 no eixo de 90, por exemplo, mas o paciente tem alteração na córnea posterior, o que contraindica a cirurgia. E no caso, por exemplo, se a gente indicar a cirurgia para o paciente desse que já tem alterações ali, a gente pode levar uma ectasia e comprometer todo o remodelamento da córnea posterior e favorecer o desenvolvimento de uma ectasia, por exemplo, uma ectasia pós-LASIK, né? E nesse local a gente vai conseguir ver todas as alterações precoces, né? Ou seja, aqui, por exemplo, quando o paciente normalmente pode não ter uma alteração na elevação anterior e já um aumento na elevação posterior, mesmo sem um afinamento da córnea ainda, você pode contraindicar a cirurgia refrativa. No mapa epitelial também, normalmente o epitélio da superfície anterior pode estar mais fino na ectasia também e pode mascarar alterações na elevação. A gente tem um índice de Berlin-Ambrosio, que a gente avalia também para a parte do ceratocone, para a parte da cirurgia refrativa, né? São ferramentas que a gente utiliza para detecção de ectasias também, e através dela a gente consegue ver alterações que contraindicam a cirurgia. Aqui, por exemplo, a gente vê todo um escape também, com alterações no índice de Berlin-Ambrosio, tem alterações na elevação anterior, na elevação posterior, com alteração do BED-D. Isso aqui a gente até citou na nossa discussão de casos também. Normalmente a gente tem uma exclusão ali no Berlin Spray também da porção central, nos 3,5 milímetros centrais, ali na parte da zona ótica, no ponto mais fino da córnea também. E a gente vai manter a Best Fit Sphere, que é a esfera de referência, igual eu citei. Essa distribuição paquimétrica, igual eu comentei, avaliar sempre essa questão da progressão da paquimetria com espessamento de periferia é importante, até para ver a progressão paquimétrica que foi proposta por Ambrosio também. Quando você tem um aumento abrupto também, pode ter um afinamento também, pode levar uma ectasia. Esses gráficos, eles são de extrema importância, principalmente às vezes uma córnea que tá começando a afinar ali também, que está tendo uma alteração precoce na parte posterior da córnea e já pode ter alterações. Em relação aqui, a gente está mostrando aqui os mapas, o CTSP, o PTI também. Importante lembrar aqui também, quanto a espessura vai aumentando também, quanto a espessura aumenta em cada anel também em relação ao ponto mais fino. Aqui são índices que a gente utiliza de progressão médio também, para poder avaliar aqui o valor médio, valor mínimo, valor máximo. Normalmente, quando você tem índices alterados desse RPI maior que 1,2, você pode ter uma suspeita de ectasia. Tem outros índices, igual a gente utiliza o IHD, IVA também. Igual eu comentei aqui, então, em relação aos valores ceratométricos também. Normalmente, quando o paciente tem uma córnea com K máximo com maior 47 dioptrias, a gente tem que levar em conta a suspeita de ceratocone, né? Quando já o ponto mais fino dessa córnea é mostrado no mapa paquimétrico menor que 500 também, a distância do ápice ao ponto mais fino também maior que meio, alterações em elevação anterior com mais de 8, mais que 17, alterações no BED-D, no arte máximo, aqui a gente até usa uns valores mais baixos também, mas esse aqui foi um valor que até tirei dos slides, ele também menor que 412, o BED-D com alteração maior que 1,4, hoje a gente utiliza até um valor menor também para poder contraindicar a cirurgia refrativa, né?
Tem o arte máximo também, que a gente pode ver alterações também, já indicando uma ectasia, já com alterações só na córnea posterior também, que vai ter uma relação ali do ponto mais fino, com um índice de progressão máxima também. Lá ele considera esse valor de 412 para suspeita de ectasia, mas a gente utiliza até, igual eu falei, valores menores, 360, por exemplo. E nesse BED-D também, a gente levar em conta aqui que na hora de fazer o Pentacan lá, de colocar, assim, se o paciente tem miopia, se tem hipermetropia, que dá interferência na questão dos valores também, igual a gente acompanha o doutor Lucas sempre na quarta à tarde, lá ele sempre está fazendo Pentacan, ele sempre explica isso para a gente também. Tem os índices, igual eu falei, do IVA, o IHD 0012, que são índices que vão se alterar primeiro também, já no paciente que está começando, às vezes, a alteração na parte da córnea posterior. Lembrar sempre, igual a gente tem lá no Ocular Laser, lá, a gente tem um mapa de anéis, que vai ser muito útil para a programação cirúrgica da gente. A gente tem as opções na hora de escolher também, tá? Se a cirurgia vai ser manual, se a cirurgia vai ser no laser de 20 segundos. Aqui a gente tem a avaliação das regiões também, milímetros também. A gente vai mostrar qual que é o eixo mais curvo também, a gente vai ver no Pentacan, para fazer a incisão na córnea. Quando às vezes a gente está acompanhando o paciente descobriu ceratocone, mas o paciente tem uma acuidade visual boa, mas o paciente voltou, a gente acompanhou, por exemplo, em 3 meses, 6 meses o paciente, a gente quer acompanhar essa evolução do ceratocone, com os índices também. A gente tem mapas diferenciais, que a gente pode comparar 2 exames, 4 exames também, que tem um ABCD, Progressão Display, dentro dele. Ele é de extrema importância para a gente tomar qual conduta a gente vai ter, se o paciente vai fazer uso de lente de contato, se vai fazer cirurgia de anel, se vai fazer um crosslink também. A gente tem que sempre lembrar que ceratocone, você tem uma alteração da arquitetura da córnea, né? Normalmente, essa patologia está relacionada a alterações progressivas, principalmente em indivíduos mais jovens, ela normalmente tem uma progressão maior, mulheres jovens, mulheres quando estão na gestação também, e com essa progressão o paciente tem piora da acuidade visual, cada vez mais frequente o paciente hoje com rinite alérgica, rinocinusite, dermatite atópica, com asma também, normalmente esses pacientes têm essas características, né? O que a gente tenta com o tratamento do ceratocone? A gente tenta estabilizar a progressão desse ceratocone, a gente vai fazer um remodelamento nessa córnea do paciente, com o intuito de melhorar a qualidade da visão do paciente, tanto da acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção também, com melhora do coma, das aberrações presentes ali. Foi até citada a importância da questão da sensibilidade ao contraste. Às vezes o paciente saiu de 20/80, foi para 20/30, 20/25, o paciente às vezes queixa de má qualidade de visão. Às vezes o paciente pode ter uma córnea muito irregular, o paciente às vezes melhorou a esfericidade, teve melhora nos índices lá, mas tem a questão do coma que está atrapalhando ele. Hoje a gente tenta a todo custo evitar também que esse paciente vá para a transplante de córnea, né? Cada vez mais, ou seja, o crosslink, ou seja, o anel, o anel intrastromal, né? Essa aqui é uma questão que foi levantada no curso. Quando indica esse anel? Foi considerado, principalmente que a gente está começando, a gente que é fellow aí, os pacientes que têm uma acuidade visual pior que 20/40, normalmente esses pacientes que já têm um ceratocone progressivo, que têm essa acuidade visual já ruim, a gente indicar a cirurgia do anel. Foi levado em conta também a questão dos valores ceratométricos. Até pouco tempo atrás, paciente que tivesse muito alto valor ceratométrico, a gente já encaminhava esse paciente direto para o transplante de córnea. Aqui coloca esse valor de 65 dioptrias aqui, mas hoje em dia a gente não segue tanto essa regra. Igual o doutor Paulo Ferrara, o doutor Edna falaram, já operaram pacientes com valores muito mais altos que esse e já tiveram muito bom diagnóstico. A gente tem que ver se o paciente tem hidrópsia ou não, se a córnea é transparente, né? Se o paciente tem um ceratocone estável, por exemplo, e o paciente usa lente de contato, qual é a visão dele, a gente tem que avaliar isso. Se ele tem ou não intolerância à lente de contato rígida, à lente de contato escleral. Temos que avaliar também a paquimetria no trajeto do túnel, então a gente tem que ter uma paquimetria maior que 400 micra, respeitar 50% de diferença
de espessura do anel em relação ao trajeto, por exemplo, a quantidade de micra que tem ali no trajeto do anel. Se o paciente tem uma boa sanidade mental também, a gente tem que levar em conta isso. Explicar para o paciente da questão da imprevisibilidade do anel interstromal. Tem pacientes que melhoram bastante, outros menos, e pode ser necessária uma segunda cirurgia com a implantação de um outro anel, ou tirar esse também. Então, sempre deixar isso claro, o paciente pode precisar mais de uma cirurgia também. E ver qual que é, sempre igual o doutor Reinaldo comentou, a gente vê qual que é a expectativa do paciente com a cirurgia. Hoje, por exemplo, eu levei um paciente para o doutor Arnaldo no consultório dele, um paciente que tinha um ceratocone avançado, os 2 olhos, bem pior no olho esquerdo, um paciente que já tinha 10, 15 anos já acompanhando com oftalmologista e descobriu agora que tem um ceratocone. Aí me encaminharam ela para poder fazer a avaliação e a gente agora vai implantar um anel nela. Ela, inicialmente com a cirurgia do anel, ela queria retirar o uso do óculos, né? Hoje a gente fez todas as orientações necessárias da cirurgia, do que é o ceratocone, mostrei vídeos para ela, mostrei tudo que pode acontecer pós-cirurgia também. A gente tem que levar sempre em conta isso. O que o paciente acha que é o ceratocone, o que ele espera dessa cirurgia também. Ou seja, sempre deixar claro esse paciente, a gente vai tentar regularizar a córnea do paciente, vamos aplanar esse ápice do cone, vamos diminuir a quantidade de aberrações, como eu falei, questão do coma, melhorar a qualidade visual do paciente, seja com óculos, com a lente de contato também. A gente vai indicar ele quando aquele paciente tem ectasia primária, tem o ceratocone, como eu falei, a degeneração marginal pelo uso dos pacientes que já operaram de refrativa e desenvolvem uma ectasia, por exemplo, pós-LASIK, pacientes com astigmatismos irregulares também, pós-cirurgia, pós-trauma, pacientes que não estão adaptando a lente de contato, que não querem mais usar a lente também. Em relação às contraindicações, aqui foi colocado, a gente discutiu bastante isso aqui, cuidado de visual com correção maior ou igual a 20/30. Hoje, eles fazem muita cirurgia de ceratocone, mas às vezes com um paciente com visão melhor que 20/30 também. Às vezes o paciente, assim, mas sempre deixando muito claro para o paciente, essa questão da imprevisibilidade. Eles abordam muito hoje o anel como uma tendência, como se fosse uma cirurgia refrativa, para melhorar muito a questão da visão do paciente. Aqui, por exemplo, eles colocaram interrogação, assim, por exemplo, essa questão da córnea com um K maior que 70 dioptrias, mas hoje eles não levam só em conta essa questão do valor do K. Os pacientes que têm atopia severa, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que deixar esse paciente com o olho bem lubrificado, com um tratamento com antialérgico também. Lá hoje eles prescrevem, doutor Paulo Ferrara, doutor Ed, todos os 4 lá, eles prescrevem riboflavina oral para os pacientes, 400 miligramas via oral, todos os pacientes maior que 8 anos de idade. E os menores que 8 anos de idade, 200 miligramas por dia, para todos. E depois pede a exposição ao sol, cerca de 30 minutos, no sol da manhã, né? Para ter alteração nas fibras de colágeno da córnea também. Contraindicação, paciente que tem uma doença autoimune, paciente que está com infecção local, paciente que está com infecção, a gente não vai operar ele, vai tratar essa infecção primeiro, paciente que tem distrofias, com síndrome de lesões recorrentes, paciente que tenha opacidades que limitem colocar um anel também, a contagem endotelial baixa também, uma paquimetria muito baixa, com menos de 400 micras no trajeto, e o paciente com alta expectativa também da emetropia. O que o anel faz dentro do olho, né? Ele vai tentar ser uma técnica de adição ali no olho, para tentar alterar a estrutura da córnea também, mas sempre tentando preservar essa fisiologia da córnea, vai diminuir a profundidade da câmara anterior. Lá ela até mostrou para a gente fotos assim, do OCT de câmara anterior antes e após a cirurgia também. Vai ter o deslocamento do ápice da córnea para a posição fisiológica, desaparecimento do padrão topográfico do ceratocone. 6 meses depois você faz outro pentacano do paciente, outra topografia vai estar bem diferente de antes. Vai ter essa regularização da superfície da córnea, uma melhora do rendimento óptico do paciente também. E é muito, assim, levado em conta essa questão, estabiliza, atrasa a progressão do ceratocone, né? No paciente jovem que está tendo progressão do ceratocone, tem se discutido essa questão do crosslink também, e tem essa interrogação, se o anel estabiliza ou não o ceratocone, né?
o anel vai ter alteração na superfície da córnea ali, pode melhorar. O doutor Paulo até comentou que ele ajuda na melhora na questão da produção de mucina do olho também, com menos prurido, menos olho seco também logo após a cirurgia também, né? Mas essa questão de estabilizar o ceratocone, ainda tem muitos estudos e muita discussão acerca disso, né? Aqui é mostrando, por exemplo, o paciente que colocou um anel intraestromal, que teve um aplanamento dessa córnea, e esse aplanamento vai depender de vários fatores, do diâmetro do anel, da espessura desse anel, do tamanho do arco desse anel, que a gente vai abordar aqui para frente. Por exemplo, aqui a gente tem os diâmetros de 5, 6, 7 milímetros. Quanto menor o diâmetro desse anel aqui, maior vai ser o aplanamento desse paciente também. O que a gente tem utilizado mais são os de 5 milímetros. Hoje até assisti uma palestra do Dr. Gustavo Neri, ele tem utilizado os anéis de 6 milímetros já em ceratocones iniciais também. Em relação à espessura do anel, quanto mais espesso for esse anel, por exemplo, um anel de 5 milímetros com 150, de 5 milímetros de 250, quanto mais espesso, por exemplo, que a gente está vendo aqui, 150, 250, maior vai ser a correção do ceratocone também, do equivalente esférico desse paciente. O tamanho do arco vai influenciar, quanto maior o tamanho desse arco, por exemplo, um arco de 90, 120, tem os 320 também, e quanto maior o número de segmentos também, vai ser maior o aplanamento. Você fez cirurgia, programou às vezes não teve um bom resultado, você implanta um segundo anel, você pode ter um aplanamento ainda maior. É sempre importante também ter cuidado para não aplanar uma região que já está mais plana também, que você pode piorar a visão do paciente. Esse anel ele tem um filtro amarelo também, tem a parte triangular que tem um efeito prismático, tem base aplanada de 600, tem as espessuras de 150, 200, 250, tem os comprimentos de 150, 140, 160, 210, 320, que eu estou falando do Ferrara, dos anéis do Ferrara, no caso, que foi o que a gente utilizou como base no curso. Em relação a levar em conta a questão dessa esfericidade da córnea também, ter como alvo de menos 0,18 e menos 0,3. Aqui, esse slide aqui é importante e interessante. Aqui, por exemplo, a gente tem que saber qual que é a relação de cada arco de anel com a esfericidade, com a ceratometria e com o cilindro do paciente. A gente tem que lembrar que um anel com arco de 140, ele vai corrigir bastante astigmatismo. O paciente tem astigmatismo de 6, de 7, interessante esse arco de 140. Já, por exemplo, um paciente que tem uma alteração grande da esfericidade, que a gente precisa promover a alteração grande da esfericidade, por exemplo, em vez de estar, por exemplo, menos 0,23, está com uma alteração de menos 1,2, menos 1,3, 1,4, a gente pode usar os de 320. Quando a gente quer promover alterações grandes também na ceratometria, o paciente tem uma curvatura de 60, por exemplo, a gente pode implantar um anel de 320. Aqui é mostrando um nomograma baseado no segmento 160 também, por exemplo, 160 por 150, por 250. Aqui é mostrando o tanto de esfericidade que vai ser variado de acordo com o segmento a ser implantado. A gente sempre tem que levar em conta também essa questão dos segmentos para melhorar essa irregularidade corneana também. A gente tem que sempre tentar evitar córneas obladas no pós-operatório, porque se você não tiver atingido um valor ideal de esfericidade ou não ficar próximo dele, você pode ter paciente com alterações de qualidade de visão. Igual eu falei assim, o nomograma do Ferrara leva muito em conta, assim, igual eu falei, essa questão da elevação posterior. Normalmente, quando o paciente tem um lago, ele tem um ceratocone hipo, que normalmente a gente vai implantar um anel de 210 a 320, depois eu vou esmiuçar isso aqui. Quando ele tem o istmo, a gente tem um ceratocone astigmático, ou com Bowtie também, que a gente vai normalmente indicar o anel de 140, 160, ou de 320 se tiver um Q menor que menos 1,03. Já na península, igual eu mostrei lá, você vai colocar um ou dois anéis 170, e normalmente quando você tem essa península, você tem um ceratocone oval. Igual eu falei assim, igual algumas dicas que eu coloquei de acordo com o que eles dizem, ou a ceratometria, ou a esfericidade, ou astigmatismo, né? Por exemplo, paciente que tem uma miopia, por exemplo, com astigmatismo baixo, tem uma miopia de -2, com astigmatismo de -1, -2.
com ceratocone central. Não, você pode indicar um anel de 320. O paciente tem um alto astigmatismo de 6, 7, você pode indicar um anel de 140. Um astigmatismo puro, tem baixa miopia, um 140 ou 160, que é meio termo. Sempre lembrar que, por exemplo, o anel vai dar uma planada na córnea. Então, normalmente o paciente que já está ali com -1, normalmente você vai planar ela, o paciente vai ficar hipermétrope. O paciente que já é hipermétrope, então, tentar associar segmento 140 ou 160, né? No exame de refração do paciente, sempre fazer o pinhole do paciente, porque hoje mesmo a gente discutiu isso no consultório do Arnaldo de manhã, que a gente consegue ver mais ou menos quanto vai ficar a acuidade visual do paciente com anel. O paciente vai ter um bom resultado, né? Aqui são algumas dicas também. A gente tem uma regra geral também que a gente tem que ver os valores de K no pré-operatório, que a gente pode prever o valor de K no pós-operatório, baseado na espessura e no tipo de anel também. Mas isso não acontece como regra também, porque alterações na biomecânica da córnea nem sempre podem seguir isso aí. O procedimento assim da implantação do anel interstromal, normalmente a gente faz anestesia tópica, o paciente tem uma recuperação rápida, é um procedimento reversível, que você pode tirar o anel, colocar outro também. Não interfere no transplante de córnea, melhora a tolerância também das lentes de contato, com alteração da parte mucina, igual eu comentei, vai reduzir as aberrações, pode atrasar a questão da evolução do ceratocone. Normalmente tem uma autossatisfação dos pacientes, né? Uma técnica segura para restabelecer a qualidade da córnea do paciente. É uma técnica que pode ser associada a outras técnicas de reabilitação visual, como, por exemplo, a lente de contato, óculos, né? Aqui é mostrando essa questão da variação da cor, normalmente ela é oblada no paciente hipermétrope, prolada nos pacientes míopes, também tem ceratocone. Primeira coisa que a gente tem que levar, aqui no contra-nomograma do Ferrari, o tipo de ceratocone que é. Então, a gente olhou a elevação posterior, vimos por tipo de ceratocone, a gente vai ver o tamanho do arco. Depois disso, a gente vai avaliar a espessura do anel, vamos olhar a esfericidade também, e vamos avaliar essa paquimetria no trajeto local da incisão. Aqui mostrando os ceratocones oval e o Boltai, o nípel, a degeneração marginal pelúcida com função pata de caranguejo, o ceratocone astigmático. Ou seja, que primeiro a gente determinou qual que é o tipo do ceratocone. Olhamos a elevação posterior e vimos o tipo de ceratocone, né? É importante ver essa elevação posterior, igual eu comentei, assim, por causa das alterações iniciais do ceratocone também. Depois a gente vai ver também a questão da esfericidade, né? Por exemplo, o paciente que tem um ceratocone, tem lá na elevação posterior um lago. Então, o paciente vai ter um ceratocone tipo nípel. A gente olhou a esfericidade do paciente também. Depois a gente olha também a questão do astigmatismo desse paciente. Por exemplo, quando o paciente tem um astigmatismo mais baixo no ceratocone nípel, de acordo com o nomograma do Ferrari, a gente vai colocar um anel de 210. Quando tem um astigmatismo um pouquinho maior, de 3, um de 320. Já no ceratocone oval, que a gente tem na elevação posterior à península, né, a gente vai escolher o segmento de acordo com a esfericidade, tentando por aquele objetivo da esfericidade de menos 0,23. Aqui mostrando, por exemplo, você vai lá na Pentacam, olha a esfericidade e de acordo com a esfericidade você vai ver, não vai colocar um segmento de 160 por 150. Não, tem a esfericidade 0,8, vai colocar um 160 por 150 com 160 por 200. Ou, por exemplo, o paciente tem que menor que 1,3, vai colocar um de 320 por 25, né? A gente vai olhar também no ceratocone oval, a questão da quantidade do artigo. Oi? Eu tenho uma dúvida nessa questão desse gráfico aqui da esfericidade. Quando a gente olha nesses valores, assim, né, qual que você colocar, considerando que você quer colocar, deixar uma esfericidade normal. Aí você vai escolher esse segmento de anel com base na variação que você vai colocar ou no tanto que tem lá. Por exemplo, então eu olho no Pentacam do paciente, a esfericidade do paciente está 0,8. Esse valor aqui a é de... esfericidade dele está 0,8. Aí eu vou querer que ele fique 0,2. Aí a minha Certo.
a minha, o que eu quero fazer, né, a indução que eu quero fazer a variação é de 0,6. Então eu venho aqui, Certo. eu olho o 0,6, ou eu Uhum. olho o 0,8. É a Nesse, variação, nesse, o gráfico da variação. o que acontece? Até comecei com o Dr. Paulo, porque nessa parte aqui, ele colocou aqui, por exemplo, de acordo com a esfericidade que está lá no Pentagram. Tem um outro mapinha aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, que esse aqui é já a alteração determinada de acordo com o segmento de anel. Por exemplo, aí você vai fazer o cálculo, tá a elevação de 0,8. Então, para chegar em 0,23, 0,3, você vai, por exemplo, vai somar tanto, vai subtrair quanto. Já esse aqui, por exemplo, que eu coloquei aqui, até conversei com o doutor, já até estava no ocular laser, até comentei com ele. Esse aqui ele utiliza para ver de acordo com a esfericidade que está no Pentacam. Então esse é do Pentacam, porque muitas vezes a gente colocava, tipo assim, Uhum, igual aqui, ó, o quê? A variação de acordo com, né? Então, a gente achava uhum, que aqui era a variação que eu queria induzir. Então, vamos supor, o paciente tinha 0,8, uhum, eu queria colocar uma variação de uhum, 0,6, eu escolheria aqui um de 160 por 250, entendeu? Eu não escolheria dois, certo. um de 160 por Entendi. 150. Uhum, Essa aqui, igual, entendi. a dúvida, e aí, assim, isso muda tudo, né? Essa aqui é a minha Muda dúvida. tudo, com certeza. O segmento de anel que você vai implementar, por exemplo, vai variar de acordo com isso mesmo. Por exemplo, aqui, nesse aqui, tá de acordo com a esfericidade mesmo do Pentacam Você lá. olha no Mas, por Pentacam exemplo, direto. isso, Eu acho olha que essa é ele. a Mas, por exemplo, variação. não, esse eu tinha que conversar com o Dr. Paulo, mostrei para ele hoje, por exemplo. Já esse aqui, por exemplo, é de acordo com a variação da espessura do segmento, por exemplo. A gente tem dois, por exemplo, aquele nomograma do Ferrara lá, que tem uns folhetinhos que eles já entregaram, tem um gráficozinho que é de acordo com o Pentacam e tem um gráficozinho também que é de acordo com a esfericidade, por exemplo. Você vai subtrair de acordo com o que está lá, por exemplo, para você ter a esfericidade de menos 0,23 e 0,3. Entendi. Então, nesse nomograma, então eu vou olhar as Uhum. necessidades do paciente, independente do que eu quero induzir, não é isso? Isso, Vou olhar esse direto. aqui sim. Uhum. É, Esse sim. Isso entendi. foi até uma dúvida que foi levada em conta lá pela gente lá. É porque no final a gente até fez uma prova lá também, a gente fez uma prova com 20 questões lá no último dia já, sobre isso também. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante também lá. Nossa, essa Em é a parte relação mais importante, né? Oi? Essa Essa parte parte é eu já falo importante. importantíssima. Obrigada, viu? De nada, tranquilo. O ceratocone tipo oval também, um passo que a gente vai olhar aqui é essa questão da astigmatismo. Por exemplo, se o paciente tem um astigmatismo menor que 6, de 6 a 10 ou maior que 10, que são exemplos. Por exemplo, quando ele tem menor que 6, a gente vai colocar um de 320 por 200. Igual eu comentei, o paciente que tem um astigmatismo alto, a gente vai colocar um arco mais curto, por exemplo, ou 2 de 140 por 250. Lá no nomograma também fala 320 por 250. Mas aqui, por exemplo, se for baseado de acordo com aquele gráficozinho lá, como tem astigmatismo alto, às vezes a gente colocaria 2 de 140, ficaria melhor. Já quando o paciente tem uma alteração com a degeneração marginal pelúcida-like, a gente vai levar em conta esse astigmatismo também para a gente colocar aqui. Um menor que 4, por exemplo, a gente colocar um 140, 150, maior que 8, um 140 por 250. Tem a questão do ceratocone com indicação do anel de 320 também. Vai ser aquele ceratocone avançado, mais centralizado. Igual comentei, assim, o paciente já tem um astigmatismo um pouco mais baixo, tem que ter uma ceratometria mais alta, uma córnea mais prolada para a gente agir mais ali no Q e no K, com alto componente, o paciente que tem um alto componente esférico, tem uma alta miopia, por exemplo. Aqui é mostrando essa questão, bom, aqui por exemplo, esse aqui é do nomograma do Ferrari, que a gente tirou uma foto lá, para mostrar tudo que eu já mostrei ali anteriormente. A gente tem que levar em conta essa paquimetria no trajeto e local da incisão, né? Respeitando essa regra de mais ou menos 50% no trajeto da incisão. O doutor Paulo até comentou que a gente, no anel manual, a gente tem que seguir muito essa regra. No fento, às vezes, por assim, entre 0,5 e 0,6, assim, normalmente
ter essa relação entre o trajeto ali onde vai colocar o anel e a espessura, uma variação de 0,5, 0,6, você pode colocar o anel, mas no manual não. Outra questão também, questão do posicionamento do anel, a gente tem que avaliar a questão, por exemplo, na marcação, da avaliação do reflexo de Purkinje, para poder marcar. Você não vai marcar no centro da pupila, você vai marcar no reflexo de Purkinje. Vai avaliar também o eixo mais curvo da córnea, onde você vai fazer a incisão também, qual a região que você quer aplanar. Igual comentei, se você colocar um anel na região plana, você vai piorar a visão desse paciente, vai tentar reduzir a simetria também. E nem sempre o eixo também mais curvo vai ser do pentagrama, vai ser coincidente com o eixo mais curvo no módulo de anel. O nomograma vai ser importante como ser uma base inicial, mas aquele gráficozinho de ceratometria, alteração na esfericidade, também é muito importante a gente levar em conta. Avaliar a questão da refração, para evitar anisometropias também. A gente avaliar o coma também para ver a questão das aberrações do paciente é importante também, principalmente nos ceratocônios que são assimétricos, e para ver qual segmento de anel que você vai utilizar também. Na questão do preparo do paciente, importante fazer a marcação desse paciente também. O ideal seria na lâmpada de fenda fazer a marcação desse paciente, usar a posição de cabeça, ver a posição de cabeça desse paciente, onde você vai fazer a incisão, para ver até onde você vai sentar. Por exemplo, o ideal é você sentar ao lado ali de onde você vai fazer a incisão do paciente. Tem que ter uma boa exposição do olho, deixar o blefarostato bem regulável, a cabeça tem que estar paralela com o solo também. Aqui é mostrando, por exemplo, que o paciente do lado direito ficar aqui de frente para o paciente aqui para fazer incisão, aqui do olho esquerdo, qual que é a posição melhor para a gente poder fazer a incisão. Sempre no bisturi de diamante, deixar ele calibrado, ver, por exemplo, você colocou lá no 0, primeiro inicialmente, ver qual que é a espessura que você vai utilizar ali também, para você poder fazer o corte, né? Se tiver errado, você pode perfurar a córnea, pode entrar na câmara anterior do paciente também. Sempre ter uma boa exposição de luz também, boa exposição do olho também para poder fazer uma boa cirurgia. Marcar esse reflexo de Purkinje. Quando você tiver dificuldade de marcar esse reflexo de Purkinje, quando você tiver também, assim, confundindo ele com o centro da córnea também, tentar marcar uma meia distância entre o reflexo de Purkinje e o eixo pupilar também, para ter um parâmetro melhor. E também, durante a marcação, o ideal é que a córnea esteja sequinha para marcar melhor. Eles até deram uma dica também, quando você está lá, por exemplo, está com a luva estéreo lá, você vai, pega a caneta, você passa ela na luva também, antes, para você colocar, para poder fazer a marcação lá e não manchar a córnea do paciente também. A centralização do anel é de extrema importância para a questão da cirurgia, para ter bons resultados também, né? E cuidado também com a questão de desepitelização ali também, do paciente. A questão da profundidade que você vai fazer ali. Na técnica manual, você vai levar em conta 80% da paquimetria no local da incisão, no fento, de 70% a 75% do local da incisão também, né? O ideal, isso não é realidade em todo lugar, mas o ideal, por enquanto, você fazer essa técnica é fazer a paquimetria intraoperatória no local da incisão, para evitar que o anel fique mais superficial ou que o anel fique muito profundo também, para evitar de ter complicação, para evitar de ter extrusão do anel, né? Aqui é em relação, por exemplo, para fazer incisão, o ideal é utilizar uma pinça de Kramer para segurar bem o olho do paciente, para evitar que você não perfure, que não complique ele também. Usar o pré-deliminador para entrar na incisão ali de forma vertical, até utilizar o fundo da incisão também. Quando você for colocar dois segmentos, por exemplo, 240, 260, virar o pré-deliminador de um lado, depois virar para o outro também, para que os dois túneis fiquem na mesma profundidade. No pocket, ele também colocar o Soares Spreader numa angulação de 90 graus, depois horizontalizar. Isso é uma coisa que eu tive um pouquinho de dificuldade na cirurgia. Que o ideal é ser angular-se 90 graus e depois horizontalizar ele, que de início eu estava horizontalmente.
tunelizar também a espátula para o solo também, sem inclinar a mão. Né? Quando você for inserir os segmentos, você utilizar o SINSC para tentar abrir mais incisão, principalmente para a gente que está começando, para tentar colocar os segmentos do anel. O ideal é você colocar o anel mais como se fosse em pé, assim, inicialmente, para depois você ir deitando ele para ele entrando mais fácil também. Aqui, igual a gente estava comentando ali na aula do Matias também, em relação, hoje, com o laser de fento segundo, seja qual tipo, seja o Intralaser, o Z8, o Vision Max, o fento dá um conforto muito maior para o paciente, dá mais segurança para a gente também. O custo da cirurgia é mais caro, assim, para o paciente, né, financeiramente, mas, assim, os resultados são muito melhores com o laser de fento segundo. A curva de aprendizado manual também é muito maior, a chance de complicação com laser de fento segundo é muito menor. Aqui até, esse aqui é da doutora Jordana, ela tinha mostrado em relação a complicações que tiveram, assim, fazendo a cirurgia manual e com laser de fento segundo. Ela, por exemplo, a complicação dela aqui foi nenhuma com laser de fento segundo, do pessoal lá também, muito pouca questão de complicação também. Já quando você faz na técnica manual, a chance de extrusão, de infecção, de ter que reimplantar um outro anel também, ou ter que mexer na posição dele é muito maior, né? O laser de fento segundo ele é um excelente recurso tecnológico também, dá mais confiança para o cirurgião também, só que antes de fazer a técnica com laser, o médico tem que saber todos os passos dela também, principalmente se precisar passar o tunelizador, saber como que é a técnica manual para poder lidar com complicações que venham a acontecer, por exemplo, né, durante a cirurgia. Algumas complicações que podem acontecer também são a questão da descentralização, questão da perfuração do paciente, superficialização dele, tem uma simetria entre os segmentos também, quebra dos ápticos, ter esse anel muito profundo também, ter esterilização, tomar cuidado com bisturi de diamante, tá? Para não fazer uma incisão no eixo visual e comprometer a visão central desse paciente também, né? E o agradecimento, assim, a eles, o doutor Paulo, a doutora Edna, a doutora Belkis, a doutora Jordana também. Foi abordado também sobre o anel HM também, que o doutor Paulo falou que está para ser liberado aí em qualquer momento aí agora também. A gente discutiu muito em relação à questão desse anel HM, paciente que, por exemplo, com finalidade refrativa. Às vezes o paciente que tem o ceratocone não pode fazer a cirurgia com laser, mas, por exemplo, paciente que tem 4, 5, 6 de miopia, tem 2, 3, 4 de astigmatismo, lá a gente viu que não, ele tem um resultado de tirar mais ou menos o valor de umas 4 dioptrias de miopia, né? Então, pode ser que seja uma opção aí para o paciente para reduzir essa miopia, ter uma independência maior do óculos também, né? Beleza. Perfeito, Giovanni, excelente. A sua apresentação impecável, muito didática. Eu queria só fazer 2 comentários. Com relação ao anel HM, especificamente, o objetivo do anel HM não vai ser para correção das ectasias corneanas. O objetivo principal do anel HM, ele é um anel um pouco maior, um anel que trabalha na zona ótica de 6, justamente para você ter mais espaço para a ondulação central, para fazer um ajuste fino, se for necessário. E é um anel que tem uma espessura maior, de 400 micras, e não é para córneas ectásicas e aberradas. O objetivo dele é para córneas normais, não ectásicas, e que são córneas finas. A gente, muitas vezes, na clínica, a gente nos procuram pacientes que não são portadores de ectasia corneana e têm interesse em cirurgia refrativa, muitas vezes tem uma miopia lá de -8, -9, -10, e tem córneas finas, ou seja, são pacientes em que existe uma incompatibilidade da espessura corneana e da metropia ser corrigida. Então, esse perfil de paciente ele vai se beneficiar do anel HM, que é um anel que a gente consegue aplanar bastante a córnea, e, com isso, resolver o problema do paciente. E esperamos que, brevemente, ele esteja disponível. E outra coisa que eu queria comentar é a respeito dos índices de Belling e Ambrose. Na verdade, não é Belling, é Belling. O Belling, o Michael W. Belling, ele é um cirurgião refrativo muito famoso nos Estados Unidos, ele é lá do Arizona, da Universidade de Tulsa,
E ele desenvolveu muitos trabalhos relacionados à cirurgia refrativa. O Michael Belling, eu acho que ele tem mais de 400 trabalhos relacionados a ceratocone e cirurgia refrativa. E ele, na realidade, ele é uma referência no mercado para os softwares de tomografia de córnea. O Steven Klein, que é o marido da Marguerite McDonald, que nem é oftalmologista, Marguerite McDonald é uma oftalmologista, uma cirurgiã muito famosa, foi a primeira cirurgia americana que fez um PRK em olho cego, junto com o Simon. E ela é casada com o Kleis, e o Kleis foi quem desenvolveu o software para os topógrafos de córnea. 90% dos softwares que existem desses vários topógrafos de córnea no mercado foram desenvolvidos pelo Kleis. E o Belling foi ele que desenvolveu a maioria dos softwares para as tomografias, para os tomógrafos de córnea. Você sabe que nós temos 3 tomógrafos aí no mercado, vamos ter um 4º agora. O tomógrafo mais antigo é o americano, que é o Obscan, que foi desenvolvido, comprado pela Bausch Lomb, e o Michael Belling trabalhou nele. Nós temos o tomógrafo alemão, que é o Pentacam, o Belling trabalhou nele também, e nós temos o tomógrafo suíço, que é o Galilei. E está surgindo um novo aí no mercado, que é um tomógrafo chinês, baseado no Pentacam. O Del Torquete está trabalhando nesse software desse equipamento e brevemente nós vamos ter uma 4ª opção aí no mercado, que é esse tomógrafo chinês, que na realidade é um clone do Pentacam. Então, basicamente, aí, eu lamento que o Ferrari e a Edmund não puderem estar presentes aqui na sua apresentação, porque, na realidade, você deu um presente para eles, que é um retorno do curso que eles formataram, que é excelente. E aconselho a todos os nossos fellows a, oportunamente, ano que vem, quando eu tiver esse curso novamente, que vocês façam o curso. Okay? Até conversei com o Dr. Paulo agora à tarde, estava lá no Ocular Laser, ele falou que vai continuar com o curso no próximo ano mesmo. Ele não pôde entrar, ele falou que tinha compromisso. Excelente. Lembrar que no Congresso agora de São Geraldo, que vai ter na primeira semana de novembro, vocês têm gratuidade, todos os fellows, tanto da Santa Casa quanto do Instituto de Ciências Médicas, têm gratuidade lá no pré-congresso de refrativa. Então, quando vocês forem fazer a inscrição para o evento, salientar que vocês são fellows para que vocês possam ter gratuidade lá no pré-congresso. Ok? Então, muito bom, Giovanni. Reinaldo, você quer comentar aí a respeito da apresentação do Giovanni, por favor? Giovanni, realmente você fez um apanhado muito bom do curso. Só algumas considerações aqui bem rápidas. O seguinte, primeiro, eu achei muito boa quando você mostrou aquele slide falando assim, objetivo do tratamento de ceratocone. Reduzir a progressão, ou tentar estabilizar, né, ou diminuir a progressão, regularizar a córnea, melhorar a acuidade visual, permitir o uso de óculos ou lentes de contato, evitar transplante de córnea. Não é objetivo do anel fazer correção refrativa. Simples assim. Então, parem com isso, o anel não ponham sobre o anel algo que ele não é capaz de entregar. Se vocês começarem a acreditar nisso, vocês vão passar isso para os seus pacientes e vocês vão ter problemas. Porque quando a gente faz uma cirurgia e a gente promete mais do que pode entregar, isso gera problema. Né? Agora, em relação à seleção, isso mudou muito. A gente deve se basear no caso da acuidade visual ou no caso da progressão? A gente sabe que se o paciente tiver uma acuidade visual muito boa, o anel não tem indicação, porque você não vai melhorar essa acuidade visual e você pode, inclusive, piorar essa acuidade visual. Se tem progressão, o que você deve fazer é fazer um crosslink. Certo? Não existe mais limite para uma ceratometria para se colocar um anel. Hoje eu fiz um anel num paciente que um olho ele tinha uma ceratometria extrema. Não era possível mais medir pelo topógrafo. Né? Já tem algumas opacidades e tudo, então eu optei por fazer o olho melhor. E ele hoje esteve lá no consultório, ele estava tão satisfeito, mas melhorou tanto a visão que ele quer tentar alguma melhora no olho direito ao invés de fazer o transplante.
Então, a gente deve tentar realmente alguma coisa, qualquer melhora que você tiver vai ser melhor do que um transplante de córnea. Então, eu não levo em consideração mais a ceratometria extrema, desde que ele tenha uma melhora significativa com pinhole. Porque às vezes ele tem uma opacidade, já teve inclusive tem estrias importantes, opacidade, mas surpreendentemente, às vezes esse paciente tem uma boa visão com lente de contato rígida ou mesmo com pinhole. Então, esse paciente deve se beneficiar do tratamento do anel, né? Realmente, a contraindicação absoluta é uma córnea que tem menos de 400 micras no trajeto. Aí não faz sentido você pensar em anel. Mas agora, outra coisa também que não faz sentido, isso que você colocou, você tem uma boa saúde mental. Gente, uma das maiores incidências de ceratocone são em pacientes portadores de síndrome de Down. Eles não têm uma saúde mental perfeita, mas são crianças que a gente deve, sim, indicar o anel, mesmo que tenha que ser feito sob anestesia geral. E eu já fiz vários casos. E é muito gratificante, porque essas crianças, gente, além de todas as dificuldades cognitivas, ainda ter que... Você imagina uma criança que não colabora, que não coopera, fazer um transplante. As complicações que vão advir desse transplante. Então, se você puder colocar um anel nesses pacientes, você vai estar fazendo vai mudar a história de vida desses pacientes. Então, vale a pena, sim. Né? Outra coisa que você colocou aí também que eu não concordo. O anel melhora a adaptação, a tolerância à lente. Não. Frequentemente, quando você coloca um anel, você dificulta a adaptação de lentes rígidas. Principalmente pelos toques que vão dar naquela região onde, no trajeto do anel, ali frequentemente você tem toques da lente e que faz com que a adaptação seja mais problemática. Então, se o paciente está bem adaptado com lente de contato, tem uma boa visão com lente de contato, você não vai dar com o anel uma visão tão boa quanto a lente de contato. Então, manter ele com a lente de contato. O anel é para que as pessoas que não se adaptam com lente de contato ou que está tendo uma progressão, já tem uma visão ruim, então você deve colocar o anel e, se necessário, fazer um crosslink. Embora em pacientes adultos, a maioria dos casos se estabiliza com o anel. Né? Agora, se você falasse assim, facilita em muitos casos a colocação de lentes gelatinosas, sim, isso é verdade. Porque você, ao regularizar a córnea, você pode, muitas vezes, conseguir uma boa visão, uma visão bastante satisfatória com lente gelatinosa. Às vezes, uma lente tórica, e esse paciente que tinha problemas com lente rígida fica muito feliz de poder usar uma lente gelatinosa. Né? Lembrando que com Fenton segundo, eu faço quase que de rotina anéis, quando tem uma indicação num segmento mais espesso, eu faço com Fenton segundo, eu faço até 60% da espessura no trajeto e não tive nenhum tipo de complicação e já coloquei muitos anéis com espessura acima de 50%. Mas nunca... Eles comentaram muito isso aí mesmo, a diferença da questão para fazer manual e no fim, essa questão de 60. Não. Pode no colocar. manual não dá para colocar mais do que 50, porque no manual, 50. frequentemente, você não consegue colocar o anel numa espessura de 80%, e você Tão planeja. preciso, né? Frequentemente ele superficializa ao fazer a tonelização. Essa é a grande limitação do anel manual. Agora, só para ilustrar, vocês comentaram, aí o Arnaldo comentou sobre o anel HM. Eu coloquei alguns anéis HM, na expectativa de reduzir o esférico em pacientes que tinham uma alta miopia. Não pensando em necessariamente fazer um PRK depois, que é uma possibilidade. Foi só para realmente... Então, em qual paciente? Essa paciente foi no consultório hoje. Ela tinha menos 11 com menos 4. E uma visão ruim. Então, eu propus a ela colocar esse anel HM, que é de 400 micras, mas uma ótica de 6, como o Arnaldo falou, na expectativa de reduzir essa alta miopia, tentar regularizar essa córnea para talvez ela usar uma lente gelatinosa, que ela tinha muito problema com lente. Resultado, foi uma decepção completa. Para mim, a paciente está muito satisfeita. Olha que interessante. Essa paciente falou que a visão dela melhorou demais.
ela está hoje, ela tinha -11 com -4, num olho ela está -8 com -2, e outra está -5 com -5. Quer dizer, do ponto de vista refracional, é um resultado péssimo, pífio. Né? Se sai de -11 com -4 para -8 com -2 e -5 com -5, sei. Pode ser que, agora, para a paciente, como ela tinha uma miopia extremamente limitante, apesar dessa alta metropia residual, ela falou que... Aí ela foi lá fazer um óculos. Aí que foi a minha decepção completa. A visão com óculos não ficou boa, não ganhei linha de visão em relação à visão que ela tinha antes. Isso me deixou muito chateado. Ou seja, essa paciente precisava dirigir, precisa renovar a carteira, então eu falei com ela que, infelizmente, eu não vou tirar esses anéis, porque ela está satisfeita com a melhora que teve, mas que ela vai voltar a usar lente rígida. Aí coloquei lente rígida nela, ela achou que a lente rígida incomoda mais do que incomodava antes, mas foi a alternativa que eu encontrei para reabilitar a visão dessa paciente. Então, a gente tem que ter um pouco de moderação quando a gente, né, coloca anel, para a gente não criar uma expectativa muito alta. Eu, felizmente, não criei nenhuma expectativa para essa paciente. Ela está muito satisfeita, eu não, mas ela está muito satisfeita. Hora nenhuma ela pensou em tirar esse anel. Tá certo? Mas está mostrando, então, que a gente tem que tomar cuidado, porque não é tudo isso que a gente espera. Agora, se você pegar um paciente que tem uma córnea normal, mas uma córnea fina, com aí -4, -5, puxa vida, o HM vai ser um machado, porque você vai conseguir reduzir a maior parte dessa miopia sem tirar na espessura, e você pode depois fazer um pequeno polimento ali, um PRK, com uma zona óptica menor, e você pode corrigir esse residual miópico. Então, tem sim uma expectativa muito alta em relação, mas não para esses casos extremos. Eu acho que talvez um caso como esse, uma lente fáscia teria sido uma melhor indicação. Então, é isso aí. Perfeito, Reinaldo. Pegando um gancho aí, pessoal, no comentário do Reinaldo, a minha experiência com relação ao anel HM é um pouco diferente do Reinaldo. Eu tenho menos de 12 casos de pacientes com alta miopia em que eu implantei o segmento de anel de 320 por 300, 320 por 200, até porque o anel HM ele ainda não está disponível. Agora, a minha experiência é muito boa. Eu tenho vários pacientes aí com equivalente esférico de -9, -10, e que estão com miopia equivalente de -1, -1,5, e estão extremamente satisfeitos. Então, é aquilo que o Reinaldo falou, o segredo é não ficar prometendo muita coisa ao paciente. Mas quando a gente baixa o equivalente esférico de um paciente para -10, para -1, ou -0,50, eles normalmente ficam extremamente satisfeitos. Com relação à lente, espero que brevemente o Ferrara consiga liberar aí o HM para já estar disponível. Eu, pessoalmente, ainda não fiz, e nem tenho interesse em fazer, um ajuste fino de PRK nesse paciente de HM. E até porque não foi preciso, ou seja, um paciente que está com -9 e você leva aí para -1, eu não vejo muito sentido em você fazer uma ablação de superfície para corrigir esse residual, que é muito pequeno, e muitas vezes o paciente vai ter uma qualidade de visão excelente sem correção, ou com óculos, eventualmente, para dirigir à noite, para alguma apresentação, algum show. Então, eu, pessoalmente, ainda não tive nenhum paciente de alta miopia em que eu pensei em fazer um PRK adicional, que realmente não tem sido necessário. Com relação à lente de contato pós-anel, eu concordo 100% com o Reinaldo. O Paulo, por exemplo, ele normalmente, quando precisa fazer algum ajuste fino pós-implante de anel, ele dá preferência às lentes gelatinosas. E existia uma lente aí no mercado, que era Perfect Keratoconus, que era uma lente gelatinosa tórica e que funcionava muito bem. Infelizmente, ela não está mais no mercado. Mas é impressionante como é que os pacientes de anel, muitas vezes, quando eles ficam com residual importante, muitas vezes a gente prescreve um óculos e ele nem usa o óculos, ou seja, a grande maioria deles, quando a gente consegue corrigir a asfericidade da córnea e as aberrações, mesmo que ele tenha um residual esférico ou cilíndrico importante, muitas vezes ele prefere não usar óculos ou lente de contato
e normalmente eles ficam extremamente satisfeitos. Então, eu pessoalmente, talvez eu tenha 1 ou 2 pacientes que implantei anel aí nesses últimos 15 anos e não ter ficado satisfeito com o resultado. A grande maioria, independentemente do resultado refracional final, eles realmente ficam muito satisfeitos com o implante de anel. Okay? Então, é isso. Arnaldo, só fazer um Oi. gancho aqui. Você colocou uma coisa importante. Você fala assim, poxa, o paciente que tinha menos 11 com menos 4, fica menos 8 com menos 2 ou menos 5 com menos 5. É um resultado refracional muito ruim. Mas por que essa paciente está tão satisfeita? Ela falou que a visão dela melhorou demais. Olha a refração que ela ficou. Mas porque melhorou a qualidade de visão. Regularizou a córnea dessa paciente. E essa paciente, ela tinha uma córnea irregular. Então, ela não conseguia uma boa visão com óculos, ela só usava lente rígida, e o fato de ter regularizado essa córnea fez com que ela, apesar do resíduo refracional importante, ela achou que teve uma grande melhora. É surpreendente por causa da melhora das felicidades desses pacientes. Exato. É isso aí. E só complementando a sua fala, Renan, é interessante o seguinte: o paciente que tem uma córnea muito aberrada, tem cone, tem pelúcia, a gente muitas vezes se adapta a uma lente de apoio escleral, e a lente escleral ela dá 2 alegrias para o paciente. É que ele começa a usar, que tem aquele efeito uau, que a qualidade de visão dele fica maravilhosa, ele fica muito satisfeito. E alguns anos após, quando ele começa a ter complicações de hipóxia e desconforto com a lente, ele não quer, em hipótese alguma, continuar usando lente escleral. Então, aqueles pacientes que eram usuários de lente escleral, que eu adaptei há 5, 6 anos atrás, e que eu implanto o segmento de anel 320, eles normalmente ficam extremamente satisfeitos porque eles já não aguentavam mais usar a lente de contato escleral. Então, lente de contato escleral, realmente, ela é um marco na vida do paciente, porque ela melhora muito a qualidade e a qualidade visual do paciente. E, infelizmente, não é uma lente que o paciente consegue usar durante muito tempo. Então, chega uma hora que realmente o paciente tem que parar de usar a lente escleral e você tem que oferecer uma outra opção para ele. E, felizmente, nós temos o segmento de anel 320, que tem ajudado muito esse perfil de paciente. Okay? Gente, então, é isso, pessoal. Só falando um pouquinho da lente aqui, escleral. Gente, lente escleral é lente de exceção. Não é pelo fato de você conseguir uma adaptação muito confortável do paciente que a gente deve colocá-la como primeira opção. Pelo contrário, ela deve ser a última opção em termos de lente de contato. A gente deve tentar tudo antes da escleral. E lembrar o paciente também que o olho não tolera uma lente escleral o dia todo. Ele vai ter que usar a lente escleral naquelas atividades onde ele necessita uma melhor visão. Tem casa que não tem uma exigência muito grande, coloca o óculos e deixa para usar a lente naquelas situações onde for mais necessário. Porque se ele começar a usar o tempo todo, ele vai começar a ter alterações do limbo, vai começar a ter neovascularização, vai começar a ter uma série de alterações que vai acabar inviabilizando o uso da lente. Exato. Inclusive, se ele aceitar, ele vai ficar satisfeito de poder usá-lo uma parte do dia, pelo menos. Exato. Eu tenho recomendado até aos meus pacientes de lente escleral, coloca a lente de manhã para atividade profissional. Se puder tirar no horário do almoço, ficar 1 ou 2 horas sem a lente e recolocar no período da tarde, é a melhor opção. Realmente, córnea não aguenta, gente. É uma lente que não move, que tem uma espessura grande, que é quase como se fosse um escudo na córnea. Induz uma hipóxia que realmente, a longo prazo, não melhora em nada a fisiologia da córnea do paciente. Muito bom, Giovanni. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? A hora é agora. Estou feliz de ver aqui que meu amigo Dr. Leonardo Saliba está com a gente aqui. E espero que ele esteja brevemente aqui em Belo Horizonte visitando a gente. Viu? Falou, gente. Uma boa noite a todos. Então, até amanhã, então. Amanhã nós teremos 19h30, os casos... né, Reinaldo? 19h30, os casos desafiadores aí com complicações com flap de Lasik, tá bom? Perfeito. Falou, gente. Um abraço, então, até amanhã a todos. Boa noite a todos, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.